Bem, senhores, eu confesso também aqui que eu acabei descobrindo que quebrei uma tradição familiar que existe, pelo menos foi assim que o senador Cid Gomes falou, um compromisso, onde um irmão está, o outro não está. E aqui nós estamos com os dois irmãos no mesmo ambiente, um acompanhando o outro. E com muita alegria vamos ouvir o professor Ciro Gomes, ele que é um grande político brasileiro, já foi deputado estadual, já foi prefeito, governador, ministro de 2 pastas, conhece esse país como poucos e, principalmente, demonstra pelas eleições que sempre busca disputar cada vez com mais afinco que quer o bem desse país. Então, professor Ciro Gomes, Vossa Excelência tem a palavra para passar esse recado extremamente importante. Eu quero ressaltar mais uma vez que o seu posicionamento em ter colocado como um plano de governo, como uma proposta de campanha, a questão do superendividamento, levou esse assunto para as discussões em todo o país, como meio político, sendo um agente necessário para resgatar essas pessoas, tanto psicologicamente, mas resgatar também o mercado para ser aquecido através de formas que podem surgir. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Muito agradecido, eminente senador Rodrigo Cunha, das nossas Alagoas. Saiba, Vossa Excelência, que Vossa Excelência está emprestando grande energia, grande brilho à cadeira que foi de um dos brasileiros com quem eu me relacionei, que eu mais tenho admiração, o senador Teotônio Vilela. De maneira que é um privilégio muito grande poder acudir ao honrosíssimo convite de Vossa Excelência, por si e pela nossa querida Alagoas. Quero cumprimentar a querida professora Cláudia Marques, ela é, sem saber, uma assessora remota que eu uso permanentemente, tomo profundidade, detalhe nas coisas a partir das suas reflexões, das suas considerações. Eu mostrei aqui a minha ficha técnica, que é liderada por uma grande equipe, está aqui o professor Mauro Benevides Filho, está o professor Flávio Taliba e mais outros companheiros, mas é na sabedoria de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, que esses tratamentos são aqui a obrigação da casa, né, que você, Cláudia, nos inspira a todos. E assim também, Gustavo, é um privilégio muito grande repartir consigo essa mesa. Me permita cumprimentar os parlamentares aqui presentes, na pessoa do senador Randolfo Rodrigues, meu estimado amigo, orgulho nosso, e 3 companheiros, né, além do senador Cid Gomes, deputado Mário Eringe, deputado Mauro Benevides Filho, já mencionado, deputado Leônidas Cristino. E como a gente faz lá no Ceará para encurtar a conversa nos palanques de grande volume de oradores, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Eu tomei notícia desse assunto organicamente, e é essa a minha contribuição, depois de tão brilhantes contribuições aqui, quando estava estudando com a minha equipe a retomada possível, necessária, inadiável, urgente do desenvolvimento brasileiro. E qual não foi a minha surpresa de encontrar esses números? Eu tinha a sensibilidade, converso com as pessoas, mas quando nós tomamos notícia orgânica desses números, eu percebi que ali havia um problema que não era um problema social, estrito sensu, não era um problema de deseducação financeira, não era sequer um testemunho constrangedor, né, dessa rendição consumista que ronda as sociedades modernas do Brasil e do mundo, mas, na verdade, havia ali um problema de natureza macroeconômica, absolutamente central. E de trás para diante, para que eu conclua no tema, nós colocamos este problema no mesmo status, na mesma categoria, até com um pouco mais de relevo, porque nós chegamos a avançar para entender em que proporções a economia brasileira está travada por esta, aquela ou aquela outra causas. A primeira causa de trás para diante, já começamos a testemunhar na taxa de câmbio hoje, não é oportuna a conversa sobre isso, mas apenas para elencá-la, porque todos teremos que refletir sobre isso logo mais. Trata-se da imprudência com que o Brasil desnacionalizou sua economia e se desindustrializou. De maneira que qualquer crescimento econômico, por mais medíocre que seja, mesmo aquele que é, por média, o crescimento que nós temos experimentado do ano 80 para cá, 2,2% de crescimento, vou citar o professor Oreiro, o general restrição externa se apresenta. Então, o Brasil importa explosivamente, porque qualquer crescimento aquece a economia, importa muito, destruímos a nossa base produtiva, o desequilíbrio na conta externa pressiona a taxa de câmbio, o real se desvaloriza, isso se transmite para a inflação quase como um veio de transmissão instantâneo,
E nós temos tendido a atacar este tipo de fenômeno muito peculiar com uma taxa de juros que vai começando a explicar por onde vem a causa deste, que será o último motor que eu examinarei por oportuna razão da convocação de estar na Casa do Povo Brasileiro, dos Estados Brasileiros, que é o Senado Federal. A segunda razão é o investimento público colapsado. Então, não há desenvolvimento no país, porque a taxa de investimento público, que Lord Keynes já mencionou, seria de onde os governos deveriam tirar dinheiro para pagar o povo em momentos de depressão econômica grave, como é o caso brasileiro. Dizia o Keynes, numa metáfora, que os governos deveriam pagar o povo para cavar buraco e, em seguida, pagar o mesmo povo para tapar esse buraco. Querendo, com essa metáfora, dizer... E hoje o mundo capitalista está mostrando isso com muita contundência. 13 trilhões de dólares estão hospedados em juro negativo, o que mostra uma certa exaustão da política monetária como um mecanismo de aquecimento ou esfriamento da economia. Parece que o apelo ao New Deal, né, ao experimento da recuperação europeia com o Plano Marshall, ao experimento de recuperação do Japão lá com o general MacArthur, parece que segue sendo uma verdade definitiva. O Brasil tem que construir um caminho para restaurar a condição de investimento público, de maneira a tirar o país desta depressão econômica que é a mais grave da nossa história. O terceiro motor já cuida um pouco pela mesma razão daquilo que nós cuidaremos com mais vagar nesta convocação. É o original, inédito endividamento empresarial. Se toda essa estrutura de DECONs do Brasil, com muitos relevantes trabalhos prestados, o DECON do Ceará assiste ao povo cearense nessas grandes leilões e tem tido êxito extraordinário. Eu fico muito honrado e alegre porque todos nós cooperamos com esse DECON, que faz um trabalho absolutamente extraordinário, replicando o trabalho meritocrático, popular, comprometido com o nosso povo, nem sempre nas melhores condições, nem sempre bem entendidos, mas é um lugar onde o povo sente conforto, solidariedade, respeito, que afinal de contas é o que tem faltado, na minha modesta opinião, ao conjunto da sociedade brasileira pela média das suas autoridades. Nós vamos ter que voltar a tratar desse assunto. O endividamento, eminente senador Rodrigo Cunha, do empresariado brasileiro não tem precedente. E como eu tentarei demonstrar, pela mesma causa estrutural, que é a política monetária estúpida, data máxima vênia de quem pensa diferente, que nossos governantes têm promovido ao longo dos últimos 30 anos, o que não é trivial e deixa logo uma provocação constrangedora para todos nós que, mais ou menos remotamente, estivemos aliados ao poder no Brasil nesse período de 30 anos. Estima-se em 1 trilhão e 400 bilhões de reais o endividamento consolidado na iminência de inadimplência do empresariado brasileiro. Como a minha preocupação é quase sempre, né, não descuido de nada, mas quase sempre a minha vocação é olhar para o pequeno, o corte desse endividamento apanha hoje 5 milhões e 500 mil microempresas brasileiras inadimplentes. Esse é o registro do Serasa, Experian. 5 milhões e 500 mil microempresas estão na antessala da falência na nossa situação brasileira, pelas mesmas razões. E, por fim, mas muito mais importante, não tanto pelas razões todas que já ouvimos aqui, com um brilho muito maior do que aquele que eu posso emprestar ao argumento, mas por uma situação pragmática. É que todas as vezes que a economia brasileira cresce, minha cara professora, 60% desse crescimento, a energia motriz é o consumo das famílias. Então vejam como anda em excelente hora o Senado Federal e Vossa Excelência, eminente senador Rodrigo, e aqueles que na Câmara Federal aceitaram trazer de 5 anos parados esse projeto à consideração e à deliberação. Nós estamos falando aqui de questões de ordem pública de 2 ordens. Uma, não me sai da cabeça um depoimento que eu vi, uma reportagem, eu vi no Facebook, eu quero dizer, porque eu não ligo televisões comerciais no Brasil há algum tempo, mas eu vi uma reportagem do programa Ana Maria Braga, que foi testemunhar com a sua câmera um leilão desses do Serasa. E era uma coisa absolutamente constrangedora para quem se dói com a dor do povo, como é a minha natureza inevitável, que a câmera chegava e todas as pessoas viravam as costas. Multidões de pessoas virando as costas. E eu sentindo ali a vergonha, né, o constrangimento, a humilhação com que nós impomos a realidade de 63 milhões e 700 mil brasileiros.
Se fosse um problema de 2 milhões, seria um problema de deseducação financeira, de passo além da perna, tenho eu repetido por aí fora. Mas 63 milhões e 700 mil pessoas é claramente um problema de causação pública e, evidentemente, a solução há de ser também de ordem pública, porque individualmente não é possível, como tentarei demonstrar. Me debruçando sobre isso, a gente chega à conclusão claramente de que se 60% da ativação da economia, esta é a segunda ordem pública mais relevante, para além da restauração da dignidade mesma dos nossos compatriotas humilhados por essa situação a qual se submeteram sem culpa. Salvo excepcionais, ínfimas minorias, a esmagadora maioria é, como a professora Cláudia falou, gente de boa fé, gente decente, gente que acertou, apalavrou o crediário, apalavrou o serviço público eventual, apalavrou o cartão de crédito, sem ler as letrinhas pequenas, sem ter as informações devidas das taxas de juro composto. Afinal de contas, nesse imenso e respeitabilíssimo auditório, quantos de nós sabem fazer uma conta de juro composto? O que não nos humilha em nada, não é serviço trivial e botar a taxa de permanência e fazer incidência de juros sobre taxa de permanência. Enfim, eu não tenho a doçura do irmão mais novo lá de casa, que é o bom lá de casa, eu posso dizer fraude. Fraude, na minha opinião, não há como, senão na generosidade da professora Cláudia, reconhecer boa-fé nisso. Não há boa-fé nisso, por regra. Então, nós chegamos a essa situação. A situação básica é a seguinte. Hoje, esses 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com uma dívida nominal de 282 bilhões de reais. E se os leilões do Serasa não estão fazendo caridade, como a gente sabe que não é caridade, e nós estamos apanhando aí um desconto médio de 90%, esse desconto médio está sendo feito por duas razões óbvias. Uma, a tentativa de recuperar o principal. E eu vou acrescentar uma terceira razão. A segunda razão é, enfim, naturalmente, tentar chegar antes das providências que o parlamento está começando a tomar. Essa é a razão, porque este fenômeno se arrasta e é preciso que a gente o localize no tempo e nas responsabilidades que serão intuídas por cada um de nós. Quando, na mudança do governo Fernando Henrique para Lula, a taxa de crédito como proporção do PIB brasileiro era uma das menores do mundo capitalista. Não chegava a 20%. Ao cabo do governo Lula, esta taxa de proporção do crédito em relação ao PIB brasileiro tinha ascendido numa velocidade frenética a 55% do PIB. E nós conhecemos algumas coisas. Por exemplo, o crédito consignado data dessa data. E hoje 6 milhões de idosos estão alcançados pela inadimplência e pelo superendividamento, com esse nome sujo no sistema de proteção ao crédito do Brasil. O FIES também data desta data. E hoje são quase 6 milhões de jovens brasileiros com endividamento inadimplido da faixa de 11 a 12 bilhões de reais. E no intermédio, a taxa de desemprego nesta data era de 4,5%, a menor da história moderna brasileira. Na sequência, essa taxa ascendeu vertiginosamente, ali a partir da crise de 2008, e da forma errada, penso, data máxima vênia de quem pensa diferente, de como se tratou o desdobramento dela no Brasil, especialmente a partir de 2014, explodiu a taxa de juros e explodiu o desemprego de 4,5% para 12%. Então, você tem, no fluxo de renda da população, uma debacle absolutamente violenta e o endividamento inflado pelos juros cronicamente, criminosamente altos da história brasileira, dos últimos 30 anos, agravados dramaticamente, agora na contramão da tendência de curto prazo que as pessoas experimentavam concretamente na hora em que assumiram o endividamento. Portanto, trata-se de uma verdadeira quebra de contrato do Estado Nacional Brasileiro com a sua comunidade. O sistema financeiro vive vigiando todos os discursos políticos, cobra muito o respeito aos contratos, e eu não vejo senão um grande contrato rompido, desrespeitado, entre as condições gerais em que o nosso povo foi chamado a se endividar e aquelas que ele acabou experimentando na hora de começar a pagar.
Voltemos aos números. 282 bilhões de reais. Se nós tivermos em atenção 90% de desconto, significa 10% de desconto, quer dizer, significa uma dívida final de 10%. 10% de 282 são 28 bilhões de reais. Pode até, e é muito dinheiro na conta de uma economia popular, mas para as estruturas de crédito do Brasil, que anotaram nos últimos 12 meses, eminente deputado Mário Heringer, as estruturas dos bancos brasileiros anotaram oficialmente nos últimos 12 meses 109 bilhões de reais de lucro líquido. Ora, se fosse inadimplência a causa deste absurdo, o lucro líquido não seria desta proporção, o lucro líquido anotaria essa inadimplência. A inadimplência aqui já foi anotada lá no sistema contábil como provisionamento de perdas prováveis e possíveis, provavelmente na conta de 2 vezes 3, para fins de abater também, via planejamento tributário, tributos devidos. Estamos falando aqui de 109 bilhões de reais de lucros. E por que isso está acontecendo? Perguntei ao Gustavo se ele acreditava que tinha sido a virada do cadastro positivo, que explicava essa duplicação da proporção de crédito versus PIB e queda no preço médio. Ele, modestamente, anota, como todas as pessoas brilhantes, ele anota a experiência histórica dos outros, mas com prudência diz que no Brasil nós temos que conferir. Eu sugiro que a gente confira mesmo. Por quê? Porque o que faz juro alto, ou o que impede juro abusivamente alto, é regulação e concorrência. E o Brasil destruiu as duas coisas nos últimos anos. Olha o que aconteceu, eminente deputado Rodrigo Cunha, com o nosso país. Nos últimos 20 anos, o Brasil concentrou em apenas 5 bancos 85% de todas as transações financeiras. Estes 5 bancos, 2 deles são públicos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, porém operam claramente em cartel com a banca privada, dado o trânsito imoral de pessoas que vão do mercado privado para o setor público e vice-versa, planejando sempre voltar. De maneira que você não tem competição. Na América do Norte, que na inspiração do grande estadista Hamilton, proibiu bancos regionais. Os americanos, ao fundar a pátria, compreendiam ex ante a deformação potencial grave que a concentração de poder em poucos bancos causaria na democracia que eles aspiravam a construir. Pois bem, até muito recentemente, quando eu morava lá, estudava em Harvard, como Visit Scholar, era proibido o banco Chase Manhattan operar em Massachusetts. Não podia. O Citibank não podia operar em Massachusetts, onde eu tinha o Bay Bank para receber a minha bolsa, um banco local. Depois de uma brutalíssima desregulação que deu causa à crise de 2008, que é a mais grave crise do capitalismo moderno, remanescem 5.000 bancos competindo. E qual é a condição de competir do banco? Serviços mais baratos e juro mais barato. Porque, vamos lá, cadastro positivo pode até ser uma grande inovação no mundo desenvolvido. Mas no Brasil, nós já temos o cadastro positivo pela negação. Porque qualquer de nós pode pagar uma inscrição no Serasa sem qualquer cautela ou cuidado, nem juízo de valor, e dizer lá que o Mário Heringer está com o cadastro sujo. Se eu tenho o cadastro sujo à minha disposição, o cadastro limpo, por definição, a mim me parece está dado. Especialmente porque eu não preciso fazer um banco para todo mundo. Basta que o cidadão que me procure, eu consulto. Está no Cadim? Está no Serasa? Está no SPC? Não, não está no Cadim, no Serasa, no SPC, então está no cadastro positivo. Por isso é que não pode ser o exemplo, não, claro, no seu caso, eu estou usando o seu exemplo porque é o único que eu posso usar sem humilhar ninguém, porque se tem um nessa sala que não está devendo nada a ninguém, é o estimado amigo, e não me peço para explicar as razões, que talvez interesse mais ao fisco do que ao auditório que nos, embora eu saiba que Vossa Excelência é um exemplar pagador de impostos. Voltando aqui então, é porque o Mário Heringer vamos dizer, é bem aquinhoado pelo fruto do seu trabalho. Mas, enfim, provocou, levou, né? Você já sabe como é. É só uma amizade aqui extensa, de longa data. Então, o que eu queria dizer, para concluir, é que nós precisamos tratar este assunto assim como agora está sendo tratado. Porque deixado ao laissez-faire, não interessa aos credores esta negociação.
Por quê? Porque para eles esse estoque é fonte de um inesgotável e eterno fluxo, eminente senador Rodrigo. É claro que, se você olhar, a carteira está lá, já provisionada, já abatida dos impostos, etc, etc. Mas se esse estoque de 282 bilhões parece uma perda, o fluxo dele é uma renda que explica parte relevante desses 109 bilhões de reais. Por isto é que agora o próprio governo está se animando. Eu, no debate, quando eu percebi isso, eu propus concretamente, o primeiro momento foi de grande ceticismo, como se fosse uma disparatada mentira. Aí eu tinha os cálculos todos, os formatos todos, os precedentes internacionais. Quando nós fizemos isso, passou a ser então uma espécie de deboche, porque a interdição de tudo o que se queira fazer. Por isso esse pedido de vista, nós precisamos ficar atentos a ele. É natural do parlamento, e eu confio muito no parlamento, mas Vossa Excelência, que está aqui no parlamento, Vossa Excelência bote as barbas de molho, porque não está dormitando há 5 anos, por acaso, esse projeto. No Brasil, tudo que vem para resolver coisa do povo pobre e da classe média, como que num passo de mágica, não acontece. Mal sabem eles que agora quem está liderando isso é o eminente senador Rodrigo Cunha. Muito obrigado por sua atenção. Professor Ciro Gomes, nós não estamos sozinhos, pode ter certeza. Eu fiz uma pesquisa antes, pelo Wikipedia, coloquei o nome de Ciro Gomes para buscar informações e fazer aqui a apresentação curricular. E no final, informa que em 2020, Ciro lançará mais um livro de economia política, destacando seu projeto nacional de desenvolvimento. Então, acredito que nós tivemos aqui o que os senhores conhecem como um teaser, né? Como aquele aperitivo do que chegará no próximo ano. E, com certeza, qualquer estado desse país, qualquer cidade de qualquer estado, que Vossa Excelência caminhar levando esse tema, vai estar falando para a maioria da população, sem dúvida nenhuma. Então, é um assunto de interesse público, é um assunto que essa casa aqui tem sim responsabilidade, como já contribuiu para o andamento desse projeto específico, que é um passo inicial, mas que o Congresso, por si, tem a obrigação de fazer o que a professora Cláudia disse, entregar ainda este ano. Então, vamos ficar atentos a esse pedido de vista, tentar colaborar para a sua celeridade, sem dúvida nenhuma. Agora, só antes de encerrar, por uma questão também, esse bloco, por uma questão também regimental, vou passar a palavra ao colega Randolfo Rodrigues para fazer, não sei se um questionamento, algum posicionamento. Uma provocação breve, eu acho que me permita, e agradeço vossa generosidade, excelentíssimo presidente Rodrigo Cunha. Quero cumprimentar os brilhantes expositores dessa mesa, professora doutora Cláudia, professor doutor Gustavo, professor Ciro Gomes, meu caríssimo amigo. Eu acho que o Ciro, e eu acho que a partir das provocações do Ciro, eu queria só estender um pouquinho, se Vossa Excelência e os demais expositores me permitirem, e os demais colegas, porque o tema que está sendo tratado e pelos moldes que Ciro está tratando aqui, sou testemunho que ele já trouxe na campanha presidencial e reitero aqui o que foi dito por ele, foi matéria de deboche. Hoje é o principal problema da agenda nacional. O Ciro não quis, pela elegância que tem, não quis tratar do tema do dia, mas que me parece ter influência direta sobre a questão do endividamento. É a questão da taxa de câmbio. Notícia de agora dá conta que o dólar turismo já vai a 4,73 e o euro vai para 5,20. O ministro, eu vou ficar menos preocupado com a declaração do ministro em relação ao AI-5. Talvez ele estivesse falando não do ato ditatorial, mas talvez do dólar. Aí vai para AI-5. Deve ter sido isso. Porque me parece que essa declaração desbaratada do senhor ministro Guedes é concretamente para revelar a incompetência da tragédia econômica que eles estão levando o país. Os dados de hoje da economia refletem isso. Por isso, não vou ficar com a ação dissuatória. Deve ser condenada. Eu acho que qualquer democrata que luta pela democracia, que sabe que representou para esse país ditadura, tem que condenar veementemente. Mas, nesse instante em que a economia cada vez mais, o remédio que eles trazem para a economia está repercutindo na vida do povo pobre e trabalhador, eu acho que nós temos que tratar disso, dessa questão. Então, me permita, professor Ciro, provocar em relação
as consequências que tem diretamente, o impacto que tem para esses. Eu estava com um número de 60 milhões, Vossa Excelência muito bem atualizou para 63,700 milhões, representa 72 bilhões de reais que estão com brasileiros endividados. Meu colega parlamentar que estava destacando hoje que até os bancos, com toda a crueldade, que Vossa Excelência muito bem destacou, que tem tratado os brasileiros com o monopólio que tem o sistema financeiro do Brasil, que não tem igual. Não me parece, não tem igual no planeta. Até os bancos estão dizendo que estão fazendo mutirão de pagamento de dívida, de desconto até de 92%. Na verdade, quando endividaram muito mais os brasileiros, em muito mais que isso, né? Eu acho, me permite essa provocação, eu acho que era importante um comentário, em especial seu, com a autoridade de vossa exposição, sobre esse impacto do dólar, e mesmo tão grave quanto a declaração do ministro em relação ao AI-5, talvez mais grave tenha sido a outra declaração dele, dando conta de que o aumento do dólar não é para se preocupar porque o juro está embaixo, omitindo ele o óbvio. Os juros estão embaixo porque nós estamos em um processo gravíssimo de depressão e de recessão. A declaração ainda há pouco me pareceu mais trágica ainda. Ele disse que o dólar, estando alto, vai ser valorativo para o Brasil, porque poderão vender as reservas brasileiras a um preço melhor, né? Como se fosse possível para uma economia em desenvolvimento, economia latino-americana, colocar em venda o maior patrimônio que se construiu nos últimos anos, que foram as reservas nacionais, né? Essas duas declarações são tão graves quanto a ameaçatória à democracia. Então, obrigado, agradeço Vossa Excelência pela concessão. Eu faço essa provocação que eu considero que tem a ver com o endividamento dos consumidores brasileiros. Bem, será que o Ciro foge ao debate? Não. Então, com a palavra, Ciro. Eu devo me circunscrever aqui ao objeto do convite para o qual fui honrosamente chamado, e apenas com a anuência de Vossa Excelência, claro, eu devo ponderar o brilhante e estimadíssimo amigo Randolfo Rodrigues, senador do Amapá. Senador, nós estamos num momento muito grave. Esse momento grave do Brasil não foi fundado por este governo. É um momento grave que já vem de trás, mas a economia política que se oferece ao povo brasileiro nesse momento tende a agravar dramaticamente a nossa situação, e ninguém precisa ser profeta para examinar isso. A questão básica no Brasil é que há uma crença que é mitológica, que é religiosa, de uma religião sem Deus, uma religião sem profeta, que é o Brasil praticar uma agenda que foi estimada pelo Margaret Thatcher, Reagan, ali lá nos distantes anos 80, e que com a crise de 2008 não remanesce mais nenhum acadêmico, nenhum intelectual minimamente respeitável defendendo essa ideia. A ideia básica, resumidamente, é de que nós, ao praticarmos essa agenda do consenso de Washington, reduzir o Estado a uma dimensão mínima, desregulamentar, privatizar, enfim, diminuir a cunha do custo do trabalho, diminuir a cunha do custo de carregação das políticas públicas na política tributária, toda essa agenda que está aí, nós então seríamos identificados como um bom moço internacional e, portanto, seríamos o destino-alvo de bilhões de dólares de investimento estrangeiro. O chocante desta proposta é que ela não encontra precedente em nenhuma única experiência internacional, em nenhum lugar da geografia do planeta contemporâneo, em nenhum lugar da história da humanidade. Sua Excelência, o ministro Paulo Guedes, está navegando em puro preconceito. Puríssimo preconceito. Olha o que eu acabei de dizer aqui. Não há precedente desta agenda praticada ter produzido os resultados almejados em nenhum país do mundo, nem na história, nem na atual geografia econômica. E as razões brasileiras são ainda mais dramáticas e estão dando testemunhos eloquentes, eminente senador. Só porque, infelizmente, há uma via de transmissão com a grande mídia brasileira que desconsidera a observação empírica para replicar preconceitos, só quem não quer ver. Eu, por exemplo, tenho procurado falar
horas a fio nas universidades, o Brasil perdeu, nos 10 meses de governo Bolsonaro-Guedes, 25 bilhões de dólares de fuga de capitais na Bolsa de Valores. 25 bilhões. O investimento direto estrangeiro no Brasil está sendo desinvestido. Quem duvidar é só tomar notícia da fábrica da Ford, que depois de 52 anos acabou de fechar no ABC Paulista. E as razões são as mais óbvias, mas algumas delas saltam aos olhos, pelo menos duas. A primeira, faz 6 anos que o aparelho produtivo brasileiro está com capacidade instalada ociosa de mais de 25%. Haveria investimento para expandir a oferta de um setor qualquer, cuja capacidade atualmente instalada só vende 66%, 70% do que é capaz de produzir? Ninguém precisa ser economista, nem muito menos prêmio Nobel, para entender que se eu tenho capacidade de produzir 100 geladeiras, só estou produzindo 70, ninguém vai abrir uma fábrica nova de produzir 30 geladeiras novas, porque as que estão aí não estão vendendo. E a segunda razão é o colapso do endividamento, que é o assunto que logo mais, daqui Vossa Excelência vai naturalmente evoluir para esse assunto. Porque qual é a fronteira entre o indivíduo, a família, e a microempresa familiar, que está registrada como PJ, que está no Simples e que está endividada também? São 5 milhões e 500 mil, só que elas respondem por 7 em cada 10 empregos no nosso país. Então, essas duas razões não permitem, se não houver políticas públicas para consertar isto, e aí você tem um endividamento de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. A restrição externa, já comentei aqui, e é uma grande desonestidade. Eu estou no Senado, portanto, eu tenho que escolher as palavras com mais cuidado. Para não dizer, eu diria, se fosse na universidade, é uma grande canalice, mas eu estou no Senado, vou dizer, é uma desonestidade intelectual muito grave, você dizer que não está preocupado com a taxa de câmbio. Ora, a taxa de câmbio, nós não temos dito ao nosso povo, não temos permitido ao nosso povo entendê-la bem, mas ela é um preço central da economia popular. Porque o nosso povo não compra dólar, é fato, pode ir ao banheiro na hora que o William Bonner está anunciando a taxa de câmbio de 4,26 hoje, e não se interessa pelo assunto, mas ele come pão. E pão é trigo. E trigo o Brasil importa cada vez mais do estrangeiro, porque, por exemplo, o presidente Bolsonaro aumentou a cota de importação de trigo. Então, se você não compra dólar, você come pão. Se você compra trigo do estrangeiro, tudo que a gente compra do estrangeiro é pago com dólar. Se eu preciso de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar de trigo, o preço do pão vai subir. Então o brasileiro não compra dólar, mas toma remédio. Pela imprudência da destruição da base industrial brasileira, que está sendo avassaladora, 86% dos remédios que nós tomamos são importados do estrangeiro. Tudo pago com dólar. E se ainda achar pouco, vem aí para os caminhoneiros a consequência óbvia. O que é que está acontecendo no Brasil? Duas coisas, nos combustíveis, que infestam todos os outros preços porque carregam o frete. Então, os combustíveis no Brasil, sim, nós estamos com 30% da nossa capacidade de produção de derivados de petróleo paralisada, 30% da capacidade de refino da Petrobras estão parados, e nós estamos importando já 250 milhões de barris de gasolina, óleo diesel. Quando a gente importa gasolina, óleo diesel, gás de cozinha e querosene de aviação, a gente paga em dólar. Só que eles ainda, isso é a queda, o coice é que eles dolarizaram os preços da Petrobras. Então, o sentido estratégico da Petrobras, que é custo Petrobras, mais um lucro razoável, repassar isso estrategicamente para a sociedade brasileira, ou via combustíveis mais baratos, ou via tributos. Não, eles dolarizaram os preços locais, nacionais, em real, e isso tudo é apropriado por lucros exorbitantes que são apropriados por acionistas minoritários, que são os mesmos bancos. Então, Excelência, além de tudo, o ministro parece estar nervoso, porque ele é uma pessoa que trabalhou com Pinochet. Então, o desapreço dele pela democracia, isto aqui é uma informação, não é nenhuma piada. Ele, jovem técnico, vindo de Chicago, trabalhou com o ditador sanguinário, torturador, traficante de droga, Augusto Pinochet. Isso tudo aqui também é história. Ele trabalhou. Portanto, o apreço dele pela premissa democrática já é conhecida. Mas ele precisa agora que Vossas Excelências, que representam o poder popular, o parlamento, que ele receba um repto muito duro. Porque eu direi apenas e tão somente aqui em respeito à dignidade do ambiente do Senado. Tente, Paulo Guedes, tente, Bolsonaro, venha tentar fazer um AI-5 no Brasil. Bem,
Dessa forma, encerramos essa mesa. Peço ainda que não saiam antes que eu possa fazer o convite à Kessia, do PROCON da Paraíba. Por favor, Kessia. Ao Denis, do PROCON de Arapiraca. A Cláudia Silvano, do PROCON Paraná. Para que, por favor, venham aqui. É interessante fazer isso. Isso é para simbolizar que nós estamos... A Cláudia, PROCON Fortaleza. PROCON, olá, Fortaleza, Cláudia, amiga Cláudia também. É para demonstrar que, além de estarmos com o Brasil inteiro acompanhando através da TV Senado, estamos com o Brasil aqui nessa sala, então, de todas as localidades, para entregar uma singela lembrança, chamando a Kessia para entregar ao doutor Gustavo, por favor. Ao Denis, o Denis está aqui? Então, Cláudia, por favor, Cláudia, para entregar ao Ciro. Obrigado. Ele levou o nosso debate aqui. Obrigado. Eu lhe admiro muito a distância. E convidar também a Cláudia Silvano, do PROCON do Paraná, para fazer uma entrega simbólica à professora Cláudia. Todo mundo quer tirar fotos, né? Então acho que pode ficar na frente aqui, ó. Professora, pode ir pela frente. Conduz o pessoal pela frente para tirar foto. Para registrar o momento. Ao passo que vamos iniciar o próximo bloco.